Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar um tema que tem intrigado a humanidade por séculos: a morte. O que a Bíblia realmente diz sobre a morte? Será que é realmente o fim? Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos lá! Para entender a visão bíblica sobre a morte, precisamos começar desde o início, lá no Jardim do Éden. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas com a entrada do pecado no mundo, a morte se tornou uma realidade inevitável. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Deus advertiu Adão e Eva que, se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Esta primeira menção da morte na Bíblia nos mostra que a morte é uma consequência direta do pecado. Mas o que acontece depois que morremos? Será que a Bíblia nos dá uma resposta clara? Um dos versículos mais conhecidos sobre a morte é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Este versículo nos dá uma pista importante. O corpo físico retorna ao pó, mas o espírito volta para Deus. Isto sugere que a morte não é o fim absoluto, mas uma transição. No Novo Testamento, encontramos ainda mais esclarecimentos. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Isso indica uma esperança além da morte física. A crença na ressurreição é fundamental na fé cristã. Jesus, ao ressuscitar, venceu a morte e abriu o caminho para a vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 22, Paulo declara: "Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Pois, da mesma forma que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados." Isso nos dá uma esperança firme de que a morte não tem a palavra final. Mas e quanto ao estado intermediário entre a morte e a ressurreição? A Bíblia fala sobre um lugar chamado Sheol, no Antigo Testamento, que é frequentemente traduzido como sepultura ou mundo dos mortos. No Novo Testamento, encontramos referências ao Hades e ao paraíso. Em Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus diz ao ladrão na cruz: "Hoje você estará comigo no paraíso." Isso sugere que, após a morte, os fiéis estão em um estado de bem-aventurança com Cristo. Por outro lado, o Hades é descrito como um lugar de espera para os ímpios até o julgamento final. Outro ponto importante é o julgamento. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, afirma: "Está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disto vem o juízo." Isso significa que todos nós enfrentaremos o julgamento de Deus. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, Jesus fala sobre separar as ovelhas dos bodes, simbolizando os justos e os ímpios, respectivamente. Aqueles que seguem a vontade de Deus entrarão na vida eterna, enquanto os que o rejeitam enfrentarão a condenação eterna. É uma mensagem clara e direta sobre a importância de nossas escolhas aqui na Terra. Agora, falando sobre a ressurreição final, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo descreve o retorno de Cristo. "Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor." Esta passagem é frequentemente associada ao arrebatamento e nos dá uma visão gloriosa do que esperar no fim dos tempos. Para aprofundarmos ainda mais, vamos falar sobre a imortalidade da alma, um tema debatido entre teólogos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, Paulo afirma:
Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso nos leva a entender que a imortalidade não é uma característica inerente ao ser humano, mas um dom concedido por Deus aos que creem. Esta passagem destaca a transformação que ocorrerá na ressurreição. Explorando mais sobre o paraíso, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta descrição do novo céu e da nova terra oferece uma visão consoladora do que espera os fiéis. A promessa de uma existência sem sofrimento e dor é um dos pilares da esperança cristã. Outro aspecto fascinante é a segunda morte, mencionada em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A segunda morte é a separação definitiva de Deus para aqueles que rejeitaram sua graça. Este conceito nos lembra da seriedade das escolhas que fazemos e da necessidade de viver em conformidade com a vontade divina. Também é relevante discutir a ressurreição dos ímpios. Em Daniel, capítulo 12, versículo 2, encontramos: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta passagem indica que tanto justos quanto ímpios ressuscitarão, mas com destinos diferentes. Os justos para a vida eterna e os ímpios para a condenação. Este é um ponto crucial que reforça a importância do julgamento final. Ainda no contexto do julgamento, em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Isso nos dá uma visão clara de que a ressurreição não é exclusiva dos justos, mas abrange todos os seres humanos, com resultados distintos baseados em suas ações. A relação entre corpo e alma na morte é outra área de grande interesse. Em Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus adverte: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso nos mostra que, apesar da morte física, a alma continua existindo e pode ser preservada ou destruída por Deus, dependendo do julgamento final. Além disso, é importante mencionar o consolo que a Bíblia oferece aos enlutados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo escreve: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Aqui, vemos que a esperança na ressurreição é um conforto para aqueles que perderam entes queridos, sabendo que a morte não é o fim, mas uma pausa até a reunião na vida eterna. Vamos também considerar o papel de Jesus como o vencedor da morte. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus declara: Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esta afirmação poderosa nos mostra que Jesus tem autoridade sobre a morte e o inferno, garantindo a vitória final sobre essas forças. Para concluir, a Bíblia nos oferece uma visão completa e esperançosa sobre a morte. Não é um fim absoluto, mas uma transição para uma nova realidade com Deus. A certeza da ressurreição e a vida eterna com Cristo são promessas que trazem conforto e esperança. É um lembrete poderoso de que, mesmo diante da morte, podemos ter paz, sabendo que estamos nas mãos de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário sobre o que você acha desse tema tão profundo. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.